Bom dia, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja com todos nós. Eu sou o pastor Sérgio da Igreja Batista Central de Jardim Maravilha e nós estamos aqui nesta manhã de terça-feira, dia 3 de agosto, para compartilharmos o manancial, do Jardim de Oração, e que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa nesta manhã estar falando ao seu coração. Hoje nós vamos estar meditando no texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28 ao versículo 37, E o tema proposto é o menino gigante. O autor desse manancial é o Henrique de Ramos. Então vamos ler a palavra de Deus, Então abra sua Bíblia, se você tiver uma em suas mãos ao seu alcance, que você possa estar lendo a palavra de Deus, Porque a palavra de Deus ela é viva e é eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Isso se encontra lá em Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Então nós vamos ler lá 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 28, que diz assim a palavra do Senhor. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram ao Saul e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, Então nós estamos aqui diante desse texto da palavra de Deus que fala de Davi, Davi é o rei segundo o coração de Deus, Mas Davi, ele não nasceu pronto, Para que ele chegasse a esse momento que nós estamos lendo aqui na palavra de Deus, ele teve várias experiências, E aí por isso que ele estava confiante, em derrotar o gigante Golias. Porque assim como Deus havia sido com ele, diante do leão, diante do urso, Davi tinha certeza que Deus era com ele naquela batalha. Então é importante, diante das batalhas do Senhor, que nós tenhamos experiência, Nós precisamos buscar essa experiência com Deus a cada dia, Para que quando vier
gigantes, né, maiores, dificuldades maiores, nós também possamos enfrentá-las e assim vencermos, né? Então, Davi, ele foi crescendo na presença do Senhor. E que você, neste dia também, você possa estar crescendo, né, na presença do Senhor, porque a palavra de Deus diz que nós devemos crescer, lá em 1 Pedro 3,18, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E crescer significa ter experiências com Deus. Então, por isso que o tema aqui desse manancial é o menino gigante. Por quê? Porque Davi, aos olhos dos homens, ele era uma pessoa insignificante, né? Ele não tinha aparência, ele não tinha robustez, né? Tanto é que quando foi lá, o Samuel foi para escolher o futuro rei de Israel, né? Ele não estava nem presente, né? Foram apresentados os filhos de Jessé e Davi não estava ali, né? Porque para Jessé, ali entre os seus filhos é que estava o futuro rei de Israel. Mas para Deus não, porque Deus, ele não olha a aparência, ele olha para o coração do homem, né? Então, Davi, aos olhos humanos, ele era apenas uma criança, apenas um menino. Mas para Deus, ele era um gigante na fé. Um daqueles que são contados lá no livro de Hebreus como heróis da fé. Então nós vamos estar nesse momento meditando nesse manancial para a nossa edificação, né, com o tema O Menino Gigante. E o versículo que foi separado para a meditação é o versículo 37, que diz assim: diante disso Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você, né? Então Saul não tinha outra alternativa, ele falou assim: então você vai, já que Davi era bastante insistente, e que o Senhor esteja contigo, né? E aí Deus foi com Davi. A história nós já conhecemos, né? Que Davi, ele derrotou o gigante Golias, aquele que afrontava o exército do Deus vivo, né? Então que você possa ser também como Davi, gigante diante de Deus, né? E que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus para derrotar os gigantes que porventura aparecem, né? E querem nos afrontar, e querem nos amedrontar, e querem nos derrotar, né? Então nós só seremos realmente gigantes se nós tivermos fé em Deus, né? A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Quando Deus envia Samuel à casa de Jessé para ungir o novo rei, ninguém apostaria que o escolhido seria o filho caçula e adolescente Davi, né? Então ninguém acreditava em Davi. E às vezes ninguém acredita em nós, mas Deus acredita, Deus confia em nós. Tanto é que Deus nos deu um ministério da reconciliação, né? Porque Ele confia em nós para fazermos aquilo que Ele ordenou que nós façamos. Então ninguém acreditava em Davi, porque Davi era apenas o filho caçula. Davi era apenas um adolescente. E descobrimos então que Deus não vê a aparência, mas o coração. Ele sabe que o coração de Davi é de servo, né? Então Deus olhou para Davi e viu o seu coração, né? Deus olha para nós e vê o nosso coração. Às vezes os homens olham e vê a nossa aparência, né? Mas Deus não. Deus, Ele é diferente. Ele olha
aquilo que está no nosso coração. E aqui Davi tinha um coração de servo. Nós precisamos ter um coração de servo, assim como Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em 1 Samuel 17, encontramos o adolescente Davi obedecendo a seu pai e servindo seus irmãos, levando-lhes mantimentos, né? Então ele servia o seu pai, né? Ele guardava lá as ovelhas do seu pai. E nessa ocasião, quando ele se apresentou para Saul, ele levava mantimentos que estavam no campo de batalha. E foi numa dessas ocasiões que ele viu que Golias afrontava o exército de Deus e ele se apresentou para derrotar o gigante, né? Então a primeira coisa que a gente vê na vida de Davi, que ele era servo, né? E nós precisamos também ser servo, porque, né, aquele que não está disposto a servir, nunca pode se colocar para ensinar, né? Se a pessoa não está disposto a ouvir, né, como é que ela vai ensinar? Então aquele que ouve é aquele que também é servo. Ao chegar no acampamento, ele se depara com um guerreiro gigante, afrontando Deus único e verdadeiro. E ninguém disposto a enfrentá-lo, né? O povo de Israel estava aterrorizado com o gigante Golias, né? O povo de Deus estava sendo humilhado pelo gigante. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, mas Davi não temeu, né? Davi foi a ele em nome do Senhor. Sabendo que Davi vence, ninguém está disposto, sabemos que Davi vence o duelo com Golias. Só não entendemos o segredo da sua confiança, né? Quando relemos o texto, todavia percebemos que aquela batalha não começa ali, né? Então, Davi chegou naquele momento e venceu o gigante, mas, né, aquilo não começou ali. Ele já havia tido várias experiências com Deus, né? E ele vai relatar aqui essas experiências, né, como prova que ele tinha condição de enfrentar o gigante. Ela se inicia no deserto quando Davi luta e vence as feras. Passa pela família quando ele perdoa a inveja de seu irmão. Segue então até a tenda do rei, onde ele resiste à vaidade e ao desprezo para finalmente chegar ao campo de batalha, né? Então, Davi era um homem que tinha várias experiências com Deus. Por quê? Porque Deus estava preparando Davi para algo maior, né? Então, às vezes, vem as lutas, vem as dificuldades na nossa vida, é porque Deus tem algo maior para nós, né? Para nós enfrentarmos e, através da nossa vida, o nome dele ser glorificado, né? Então, Davi, aqui nessa batalha com o gigante Golias, o nome do Senhor foi glorificado, né? Então ele havia passado por vários momentos na sua vida e ali ele venceu, adquiriu experiência, porque Deus tinha algo ali na frente, né? Para que o nome dele fosse glorificado através da vida de Davi. Deus não nos coloca para lutar com o gigante quando não servirmos para honrar nossos pais, perdoar nossos familiares e perseverar com os domésticos da fé, né? Então, nós precisamos passar por esse processo, né? Para que a gente possa enfrentar e vencer o gigante, né? E Davi também passou por um longo processo até a chegar a essa estatura, né? Estatura de homem, de gigante, de homem perfeito, né? A Bíblia diz que nós devemos também chegar à estatura de varão perfeito. E para que a gente possa chegar até essa estatura, nós temos que passar por um processo na nossa vida. Amém? O segredo da confiança de Davi não é mistério,
Por trás das suas vitórias estava a sua confiança inabalável em Deus, né? Então, Davi, ele era um menino, um adolescente, mas ele tinha uma grande fé. Então, por isso que ele foi vitorioso. Esse é o segredo da vitória. O segredo da vitória de Davi. E esse também é o segredo da nossa vitória. Nós precisamos ter fé em Deus, né? Independente do que nós estejamos passando nesse momento, né? Nós precisamos ter fé em Deus, porque Deus está conosco. Deus não nos abandona. A palavra de Deus diz lá no Salmo 46 que Ele é o nosso refúgio presente no dia da adversidade, no dia da angústia. E Deus estava presente aqui com Davi, nesse momento de adversidade, né? Porque ele estava diante dele o gigante. Em vez de ele ficar olhando para Golias, ele olhou para Deus. Com certeza, ele sabia que Deus era muito maior do que aquela dificuldade que ele estava para enfrentar, né? Às vezes nós olhamos para a dificuldade. Nós precisamos olhar para Deus, porque Deus com certeza vai nos dar a vitória. O Senhor de Davi na batalha era o mesmo do deserto, da sua casa, do acampamento e da tenda do rei, pois Davi andava com Deus. Amém? Então o Senhor é o mesmo, né, que está conosco quando tudo vai bem e quando também passamos por dificuldades, né? É o Senhor que está presente em todas as ocasiões da nossa vida. E Davi tinha certeza disso, por isso que ele não temeu. Que nós possamos ter certeza que o Deus que nós servimos, Ele é o mesmo. Ele continua operando maravilha, né? Como diz Hebreus 13, 8. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por onde você anda, Deus anda com você. Não podemos conquistar, apenas cultivar a fé e o amor a Deus, né? Então que nós possamos aprender com o exemplo de Davi, um menino aos olhos dos homens, mas um gigante na fé aos olhos de Deus, né? Um homem que confiava não nas suas habilidades, não na sua capacidade, porque ele não tinha realmente nada para vencer aquele gigante, né? Olhando assim, com os olhos naturais. Mas ele tinha uma grande fé, ele tinha um grande Deus, por isso é que ele venceu. Assim também é conosco, né? Quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos que os problemas, eles parecem intransponíveis. Mas quando nós olhamos para Deus, né? Aí o problema, ele se torna pequeno. Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. Que nós possamos aprender com Davi, que foi um menino gigante. Que nós possamos também ser, né, um menino gigante. Fazer como João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua, né? Porque quando nós somos pequenos diante de Deus, é que nós somos grandes. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, por esta palavra, pelo manancial, que através dessa palavra o Senhor vem estar alcançando cada vida, vem estar fortalecendo a nossa fé. Que nós possamos aprender com o exemplo de Davi. E assim, ó Deus, sermos instrumento nas mãos do Senhor para derrubar os gigantes. Ó Deus, muito obrigado. Dá um dia na Tua presença, perdoa o nosso pecado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.